existe alimento proibido para quem tem diabetes. Isso é um mito que precisa ser quebrado. Antigamente se acreditava que a pessoa que tem diabetes não podia comer açúcar, carboidrato e alguns outros alimentos. Eu lembro que quando eu era criança, algumas frutas, por exemplo, o morango, a uva, o pinhão, eram bem regrados. Eu podia comer 10 unidades de cada e só. E frutas como o abacate, açaí eram proibidas, eu não podia nem chegar perto. Mas hoje, com a evolução da ciência e das tecnologias em diabetes, a gente sabe que a pessoa com diabetes pode comer de tudo, ela pode comer o que ela quiser. Claro que essa liberdade, assim como tudo no nosso controle glicêmico, precisa ser com responsabilidade e consciência, ou seja, a gente precisa saber o que está fazendo, não é sair comendo qualquer coisa em qualquer quantidade. Precisa ter equilíbrio, responsabilidade e consciência. Tem que entender o que esse alimento vai fazer, tanto no seu controle glicêmico quanto no seu dia a dia. Porque a gente sabe que tem alguns alimentos que influenciam mais no controle glicêmico e outros que influenciam no dia a dia. Se você se alimentar de lanche todos os dias, você vai engordar. Então, precisa ter essa consciência alimentar para adquirir essa liberdade. A gente sabe que nem toda pessoa com diabetes faz a estratégia de contagem de carboidratos, mas o foco nesse vídeo é para as pessoas que já utilizam dessa estratégia e que entendem que a gordura e a proteína também precisam ser consideradas nessa estratégia. O objetivo desse vídeo é apontar alguns alimentos que, para mim, para meu controle subjetivo do diabetes, são alimentos que parecem ser saudáveis, mas são um perigo para meu controle glicêmico. Eu vou começar pelos alimentos que são proibidos para quem tem diabetes, que são argamassa, tinta de parede, produto de limpeza, fio de nylon. O primeiro alimento que todo mundo julga saudável, mas que eles são veneno para a glicemia, é nada mais, nada menos que a mandioca. Mandioca cozida, mandioca frita, dadinho de mandioca, tapioca, polvilho. Embora a mandioca seja a bola da vez nas dietas aí que as nutricionistas falam, para diabetes ela é um veneno. Porque ela é rica em carboidrato e ela é de lenta absorção. Então, ela é mais prejudicial do que a batata, por exemplo, que é uma fonte de carboidratos. Só que a mandioca, diferente da batata, ela também tem o amido e ela tem essa coisa de ser de lenta absorção. Isso significa que para a insulina cobrir essa mandioca que a gente come, vai demorar mais tempo e isso vai fazer com que a sua glicemia suba e desça muito lentamente. Então, mandioca é uma coisa que eu evito comer de tudo que é jeito. Para quem tem diabetes, não tem nada de trocar o pãozinho de manhã por tapioca não, porque você vai estar caindo em uma armadilha, tá? Ou melhor, se você quiser fazer essa troca, você quer eliminar o pão, o que não precisa, mas você quer eliminar por outros fatores que não só a diabetes. Mas aí, em vez de fazer a tapioca, faça crepioca, que é o quê? Você coloca menos tapioca na massa e coloca ovo junto, porque o ovo ele é rico em proteína. Ele vai dar saciedade, vai diminuir esse impacto glicêmico e você vai estar comendo a tapioca ali que você tanto quer. Eu não sou muito fã de crepioca, eu prefiro comer o pão mesmo.
E nesse sentido, se for para adicionar o ovo por conta da proteína, eu prefiro 1000 vezes colocar o ovo no meio do pão do que comer a bendita da crepioca. Mas se você gosta, não tem problema nenhum, pode fazer a substituição. O que eu não aconselho é fazer pela tapioca pura, porque aí sim, como é rico em mandioca, ali a base é mandioca, aí não vai ser uma troca inteligente, nada inteligente, porque você vai ter que ficar monitorando o dia inteiro ali aquela bendita tapioca que você comeu de manhã. Pipoca. A pipoca a gente considera uma comida besteira, petisco ali, né, junk food, chame como quiser. Só que é uma das besteiras mais perigosas para o diabetes. A gente tem outras opções que não vão impactar tanto no controle glicêmico. Isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. A pipoca, ela é um alimento que é rico em amido, ou seja, o amido ele vai ser transformado em carboidrato, portanto vai impactar na sua glicemia. Só que ela também é de lenta absorção. E além disso, a gente tem o óleo ali, que é a gordura, que também vai retardar essa absorção de insulina pelo nosso organismo. Logo esses carboidratos eles vão ficar mais tempo dentro da nossa corrente sanguínea, o que vai manter a nossa glicemia lá no alto por mais tempo. É isso que significa de lenta absorção. Se ela for comida com moderação, em pequenas porções, até a gente consegue ter que monitorar menos. Só que o que seria essa pequena porção? É um saquinho menor do que aquele que a gente compra em parque de diversão, em feira, quermesse, sabe? Menor do que isso daqui. Só que aí eu te pergunto, quem que consegue comer pouca pipoca? Quem que consegue? Porque eu não consigo. A pipoca, ela é um alimento de socialização, ou seja, você come junto com os amigos, você come quando vai no cinema, você come quando vai assistir um filme, come junto com a galera. Quando é um dia que eu estou afim de comer alguma besteira, que eu não estou com a glicemia descompensada ou não estou com cetonas altas, sabe? É aquele dia que, hoje eu tô afim de comer uma besteira e dá certo no meu controle glicêmico eu comer. Eu planejo muito bem, porque eu sei que eu vou ter picos de hiperglicemia, porque eu sei que eu não vou conseguir comer pouca pipoca. Então, eu planejo antes de consumir o alimento. Tudo no diabetes é planejado, mesmo que não esteja de acordo com a alimentação, tudo tem que ser planejado. Batata frita. A batata frita, eu já falei aqui que é melhor você comer batata do que comer mandioca, mas a batata frita, ela é um pouquinho polêmica, porque você também não consegue comer pouca. Um adendo, aqui eu estou falando de porção de batata frita ou aquelas batatas fritas que vêm em combo de lanche, que na verdade uma batata de combo pequena, assim, né, mais ou menos, ela já é um exagero para quem tem diabetes, já é exagerado. Porque as outras batatas, sei lá, você faz batata frita na sua casa, ou você vai no restaurante self-service e pega uma porção de batata. Essas você consegue controlar um pouco mais a quantidade que você vai consumir. Agora, uma batata pequena de combo ou uma porção de batata, é um pouco mais difícil você acertar ali exatamente a quantidade de batata que tem ali. Mas, diferente da mandioca e da pipoca, mesmo que ela seja um alimento de lenta absorção, a gente consegue controlar um pouco melhor essa oscilação glicêmica que ela faz no nosso organismo, desde que a gente acerte a quantidade consumida e a dose de insulina que vai precisar ser feita para aquela quantidade, tá tudo tranquilo, você não vai ter que ficar monitorando no restante do dia, diferente da mandioca e da pipoca. Então, a batata frita, ela é polêmica
porque a gente não consegue comer pouca. Mas se a gente conseguir definir exatamente a quantidade, aí é um pouco mais tranquilo. Açaí. Quem desse calor não gosta de tomar um açaí bem geladinho, né? O açaí, ele é um alimento de rápida absorção. Isso significa que a nossa glicemia vai subir muito rápido. Então, pode ser que a insulina que a gente tomou, ou ela não consiga cobrir totalmente essa porção de açaí, porque ele, além de ser de rápida absorção, ele tem um alto índice glicêmico, ou seja, ele impacta bastante na nossa glicemia. Ou a gente pode ter hipoglicemia, porque é de rápida absorção. Então, a gente tomou a insulina, vai tomar o açaí, só que ele sobe muito rápido e isso faz com que a nossa glicemia caia repentinamente. E além disso, o açaí também é um problema, porque pelo menos pra mim, né? Eu encho de coisa errada, então eu ponho um monte de chocolate, ponho chantilly, ponho creme de Nutella, leite em pó, sei lá, um monte de coisa errada ali no meio, que também nenhum deles tem um impacto muito positivo na nossa glicemia. Então, aí a festa tá feita, né? Você já sabe. Quando eu era criança, eu não comia açaí. Não por conta das coisas erradas que se coloca no meio, mas por conta do próprio açaí. Eu não vou dizer que é fruta, porque a gente sabe que aqui nas regiões que a gente come o açaí doce, na verdade é sorvete de açaí. Mas ainda assim tem o açaí ali dentro, né? Tem a fruta ali dentro. E por ser de alto índice glicêmico, ela tem esse problema de impactar muito a glicemia. Então é uma das besteiras que precisa ser muito planejada, precisa estar o controle muito bem feitinho para poder comer. Aproveitando o gancho do açaí e das coisas erradas que a gente coloca nele, eu vou falar da granola. A granola mesmo, não estou falando de barrinha de cereal, mas a granola em si, aquela que a gente come com mel, com frutas secas, e é exatamente esse que é o perigo. A gente tem a aveia na granola, que ela retarda a absorção de insulina. Então, por exemplo, para uma pessoa com diabetes tipo 2, a aveia pode ser até benéfica, porque ela segura um pouquinho a ação da insulina e aí isso pode ser bom. Pra gente que é pessoa com diabetes tipo 1, a gente não produz essa insulina normalmente no nosso corpo, a gente tem que tomar ela todo dia. E aí tem uma coisa ali que está retardando essa ação. Você percebe que aí a gente já tem um impacto glicêmico da aveia. A gente tem também as frutas secas, que eu já vou falar melhor delas, mas são um problema para quem tem diabetes tipo 1. E também a gente tem o mel. Então é preferível comer um cereal de flocos de milho, mesmo aqueles que têm açúcar em cima, do que a granola. As frutas secas, elas são um problema, porque quando a gente seca a fruta, ela perde todos os seus líquidos e o açúcar que tem nessa fruta fica mais concentrado. E isso faz com que dobre ou até triplique a quantidade de carboidratos que a gente tem nessa fruta. Então é muito melhor sempre você comer a fruta in natura do que ela seca e do que beber o suco também. A fruta seca, ela é concentrada em açúcar, e o suco, por mais que seja saudável em outros sentidos, para quem tem diabetes, o que vai acontecer? Esse suco, ele perde as fibras que a gente tem nessa fruta, então isso vai fazer com que dê menos saciedade, porque as fibras são o que nos dão saciedade. E ele perde nutrientes também. Essas frutas que dá para comer com casca, pera, maçã, uva, pêssego,
Essas que a gente pode comer a casca é preferível, porque na casca é que ela tem maior concentração de fibras. Claro que estou falando das que dá para comer com casca, tá? Por exemplo, uma laranja, a concentração de fibras da laranja vai estar no bagaço. Então, laranja, melhor comer com o bagaço. Biscoito de polvilho. Eu já falei aqui um pouquinho do biscoito de polvilho, quando eu falei da mandioca, mas para quem não sabe, o polvilho, ele é praticamente todo o amido da mandioca concentrado ali na farinha, né, do polvilho. Polvilho nada mais é do que o amido da mandioca. E o biscoito de polvilho, então, ele é muito prejudicial, porque a gente acha, é um biscoito leve, não vai ter problema, mas tem muito problema para quem tem diabetes, porque ele vai ter esse impacto negativo e você vai ter que ficar monitorando o dia inteiro, porque você comeu 3 unidades de biscoito de polvilho. E chegamos ao abacate. Quando eu era criança, era um alimento proibido para mim. Tanto que hoje em dia eu não sou muito fã de abacate. Eu aprendi a gostar um pouquinho mais quando eu me casei com o Rafael e ele ama batida de abacate. Eu nunca tinha tomado e aí ele fez e eu gostei muito. Mas é o único jeito que eu costumo consumir abacate, ou então na guacamole. E aí guacamole eu não resisto. Mas fora isso eu não gosto muito, não sou muito fã. O abacate é um alimento rico em gordura. E apesar de ser uma gordura boa, não é uma gordura que vai interferir, por exemplo, no seu colesterol, é gordura. O que acontece? Ela retarda a ação do carboidrato. Em uma pessoa insulinodependente, é o que acontece. A gordura retarda a absorção do carboidrato. E aí, se você fez a insulina para comer aquela quantidade determinada de abacate, pode ser que você tenha hipoglicemia por conta da gordura do próprio abacate. Então, você tem que entender muito bem isso, entender muito como é que funciona essa questão da gordura dentro do seu tratamento, para você não ter problemas como esse, por exemplo, de consumir um alimento e ter uma hipoglicemia porque não considerou a gordura, e a proteína também tem uma função semelhante dentro do tratamento. Existem muitos outros alimentos que, para quem faz contagem de carboidrato e que é insulinodependente, que eles vão impactar negativamente, eles vão ser muito prejudiciais para o seu controle glicêmico. Seja porque são de lenta absorção, então você vai ter que ficar monitorando o dia inteiro, seja porque, dependendo do alimento, ele é de rápida absorção e você pode ter uma hipoglicemia por consumi-lo, então você vai ter que monitorar. Todo alimento que você for consumir, você precisa saber quais são os ingredientes, para saber o que você está, se você está comendo açúcar ou não, por exemplo, e olhar sempre a tabela nutricional. Claro que em casos de fruta, você não tem uma tabela nutricional ali no alimento, mas você precisa ter uma tabela de contagem de carboidratos, ou então você consulta no Google, a gente tem as respostas. Nenhum alimento é proibido para quem tem diabetes tipo 1, ou para quem faz contagem de carboidrato, ou para quem é insulinodependente. Não existe isso. Isso, inclusive, é uma red flag se um médico chegar para você e dizer que o pão está proibido, muda de médico, porque esse médico não entende de diabetes. Nada é proibido, nada é proibido. Mas você tem que ter consciência, responsabilidade e equilíbrio. Você tem que entender o que esse alimento que você está consumindo vai causar, tanto no seu dia a dia, quanto no seu, e principalmente no seu controle glicêmico. A liberdade alimentar, ela está relacionada a esse equilíbrio, a essa
responsabilidade mesmo em consumir os alimentos, em entender realmente o que esses alimentos vão fazer. Ou seja, para você comer tudo que você quiser, você tem que comer sem exagero e planejar muito bem. Se já é tão chato conviver com diabetes, por que não de vez em quando comer alguma coisa diferente? Não é uma proibição, você só tem que saber comer com equilíbrio e sem exagero. Eu espero que esse vídeo tenha trazido mais suavidade para o seu tratamento e que te ajude a se manter nos eixos do tratamento também. Mantenham-se no alvo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!